Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na aula 1, aqui deste módulo 4, em que a gente tem tratado sobre a Epístola de 1 João. Na última aula, que ainda estávamos no módulo 3, basicamente terminamos na metade aqui do versículo 18, na primeira metade. Então hoje a gente vai traduzir a segunda metade e já passar para uma pequena análise desse versículo, certo? Lembrando que a gente está, se você chegou agora, ainda não entendeu aí o foco do que a gente está fazendo, esse fluxograma em que nós estamos trabalhando, ele foi produzido no biblearc.com, certo? Que é um site que nos ajuda a visualizar, certo? O texto, fazê-lo se tornar, como é que a gente pode colocar isso? Tornar o texto visualmente, certo? Mais claro para a gente, fazer com que as relações textuais se tornem mais claras, certo? A ideia é essa mesmo, certo? Visual, para que as relações sintáticas, semânticas, de significado possam se tornar mais visuais para a gente. Basicamente é isso que o BibleArc faz. Se você é alguém que precisa visualizar o texto para poder entender o texto melhor, é isso o que o BibleArc vai fazer, certo? Então fica a dica aí, biblearc.com. Lembrando que ele não vai fazer o fluxograma para você, não vai tornar esse ponto, essa questão visual. Ele lhe dá as ferramentas para que você torne esse texto mais visualmente entendível para você, mas ele não vai fazer por você, certo? O seu trabalho, o que é muito bom, mas se você esperava que ele fosse lhe ajudar como uma forma de um trabalho por você, então não vá com essa expectativa, certo? Muito bem, mas se você está aqui, se você está gostando desse comentário, é porque você se interessa mais pelo texto, é isso que eu entendo. Então essa vai ser uma boa ferramenta para você. Beleza, vamos aqui continuar a tradução do versículo 18. Aqui no versículo 18 a gente tem kai nun, certo? Kai nun. Esse kai, vou falar nun aqui porque o y tem som de u, tá? Mas poderia ser nun também, caso você pronuncie dessa forma, não tem problema. O nun é uma palavra que significa agora, certo? Então o nun significa agora. Deixa eu abrir 1 João aqui para a gente ficar mais ciente das vezes em que as palavras aparecem no Novo Testamento. Eu utilizo um programa chamado BibleWorks que me ajuda a fazer essas análises rápidas de quantas vezes a palavra aparece no Novo Testamento, certo? Questão de ocorrência, de frequência e tudo isso. Muito bem. Agora, sim, e aí nós temos o nun. O nun, ele significa, como eu coloquei, agora. Então, a gente traduz aqui o agora, ok? Agora, porque logo depois tem o kai. O kai significa e, mas ele também, significa também. E como ele e agora, só que pelo contexto a gente vai perceber que o que cabe mais aqui é a palavra também do que a palavra e. Por quê? Porque agora ele vai falar dos anticristos, certo? Ele disse, olha, vocês sabem que os anticristos, vocês ouviram que os anticristos, que o anticristo está vindo. Mas agora eu estou falando também de anticristos, certo? No plural. A gente já vai falar agora disso. Então, agora também, certo? Agora também. E aí, agora também o quê? Agora nós temos anticristói, certo? Anticristóis. Mas antes de falar sobre o anticristói, nós temos aqui poloi. A palavra poloi nos ajuda já a saber quando a gente fala, por exemplo, sobre poli. No português a gente tem polissílabo, é uma palavra que tem
mais sílabas, né? A gente tem poliesportivo, ginásio poliesportivo, que é um ginásio que tem muitas modalidades, né, de esportes naquela quadra, naquele ginásio, enfim. Então, poli a gente já sabe que tem a ver com muitos, poliglota, né, alguém que, inclusive a palavra poliglota é bem grega mesmo, né, poli com a ideia de muitos e glota vem da palavra glossa, que significa língua, tá? Então, poliglota, enfim. Então, você já sabe, já entende que poli significa muitos, tá? Então, poloi é simplesmente a ideia do plural, né? Do plural nominativo aí, poloi, certo? Então, nesse sentido a gente tem, eu estou falando poloi aqui porque poli a gente lembra, mas no grego aqui poloi, já que o acento está nesse nosso ditongo final aqui. Mas enfim, agora também, então, poloi, muitos, traduzir ele primeiro para fazer mais sentido aqui para a frase, certo? Então, agora também muitos. E aqui também fica uma dica para você, se você está buscando aprender mais sobre o grego do Novo Testamento e você quer traduzir um versículo ou qualquer frase que você tenha na sua frente, você não pode já começar traduzindo da primeira palavra. Você precisa entender o texto todo, melhor dizendo, né? É isso mesmo, visualizar o texto todo para poder começar a traduzir. Porque se a gente já começa traduzindo a primeira palavra, às vezes a gente vai ver que ela não vai fazer sentido no todo, certo? Então, às vezes eu prefiro colocar dessa forma assim, começar de um texto uma palavra mais adiante para que ela possa fazer sentido. Então, agora também poloi, ou seja, poloi, muitos, e aí nós temos antichristoi, certo? Antichristoi. A palavra antichristoi, já falamos, né? O anti é uma preposição no grego, às vezes essa preposição se torna prefixo, ou seja, ela se junta a uma palavra, isso acontece muito no alemão também, uma língua mais moderna, mas o grego, inclusive o alemão, tem muita origem no grego, né? Inclusive as declinações, os casos, eles aparecem no alemão também. E aqui no grego a gente tem a junção, né, de duas palavras aí, uma preposição que vira prefixo e Christos, que significa Cristo, ungido, tudo isso, e anti, que significa contra, né, em oposição a. Então, antichristoi, nós temos aí o antichristoi, é a palavra para anticristos. Lembrando que professor, mas não seria antichristos para ser plural? Não, no grego o plural, no caso da segunda declinação, que é da qual faz parte antichristoi, o plural, ele é terminado em ômicron iota, certo? Então, agora também muitos anticristos, certo? Agora também muitos anticristos, e aí a gente tem genonassin, certo? Genonassin. A palavra genonassin é a palavra, no caso do verbo ginomai, certo? É o verbo ginomai. Deixa eu puxá-lo aqui para falar um pouquinho sobre ele, certo? Ginomai. Ginomai. Às vezes eu confundo, coloco um ponto no iota, né? Como se fosse o i do português, mas o iota não tem ponto no grego. A palavra ginomai, no grego, ela é uma palavra interessante, é um verbo interessante, porque você pode pensar o seguinte, professor, mas ginomai é um verbo, vamos pensar aqui no significado dele. O verbo ginomai significa tornar-se, certo? Então, na primeira pessoa do singular, no presente, ela significa eu me torno. E no português, inclusive, quando a gente diz quem torna alguma coisa, né? Ou se torna em alguma coisa. É um verbo
que requer um objeto direto. Mas no grego, o verbo ginomai é um dos verbos que, na verdade, ele não requer um objeto direto. Ele requer um predicativo do sujeito, certo? Predicativo do sujeito. Ah, professor, mas então quer dizer que ele significa que o verbo ele quer um predicativo do sujeito, mas os verbos que requerem predicativo do sujeito no português são verbos de ligação. Por exemplo, o verbo eu sou, né? O verbo ser, eu sou professor. Aqui nós temos não um objeto direto, mas nós temos um predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele é um predicativo porque ele predica algo sobre o sujeito, certo? Então ele é o predicativo do sujeito. O sujeito é eu e o professor ele caracteriza, ele predica, ele diz algo a respeito do eu, né? Neste caso aí. Só que no grego o verbo ginomai também é uma espécie de verbo de ligação. Então eu estou explicando isso por quê? Porque quando a gente tem o nominativo, certo? No grego, ele tem a função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Sendo que o verbo ginomai, já que ele é um verbo que requer, que funciona como uma espécie de verbo de ligação no português, então, quando eu digo, por exemplo, se eu disser no grego, eu sou professor, no caso, ego eimi didáskalos. Certo? Ego eimi didáskalos. Eu sou professor. Quando eu digo isso no grego, nós temos o verbo eimi, que é um verbo de ligação, e nós temos o didáskalos, que ele é, como eu já expliquei aqui, o predicativo. Ele predica algo sobre o eu. Da mesma forma, o didáskalos, deixa eu só pegar esse ginomai e colocar aqui um pouquinho para a gente já falar sobre ele. Esse didáskalos, ele está predicando algo, certo? Sobre o verbo, aliás, sobre o pronome ego, sobre o sujeito, certo? Então, eu sou professor, didáskalos é o predicativo do sujeito. Se ele é o predicativo do sujeito, nesse caso, se ele predica algo acerca do sujeito e ele tem um verbo de ligação, no caso, já que o nominativo no grego ele é sujeito ou predicativo do sujeito, você tem que lembrar o seguinte: esse didáskalos aqui, ele tem um caso também. Qual será então o caso dele? Se eu já estou dizendo para você que ele é predicativo do sujeito, então o didáskalos vai ser o quê? Ele vai ser um caso nominativo. Por quê? Porque ele é predicativo do sujeito, certo? Isso para o verbo eimi. Mas no grego, além do verbo eimi, existem outros verbos que são verbos de ligação. No caso, o verbo ginomai. Então, se eu, ao invés de dizer eu sou professor, se eu quiser dizer eu me torno professor. É um pouco estranha a frase, mas para que ela faça sentido aqui para a nossa explicação, para efeito de ilustração. Então, eu me torno professor. Ego, o verbo ginomai, na primeira pessoa do singular, ego ginomai, e aí de novo, didáskalos.
ok? Ego ginomai didaskalos. Quando eu estou colocando isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse ginomai é o verbo que funciona como um verbo de ligação, certo? Um verbo copulativo, tem outras palavras para ele também. Mas o ponto é que didaskalos não é, no português, o verbo, esse nosso pronome aqui, me, ele é objeto, certo? Ele é objeto direto, inclusive, tá? Do verbo, na verdade aqui do verbo torno. Eu me torno professor, certo? Eu acho que, se eu não me engano, o professor ele vai ser predicativo do objeto, certo? Provavelmente é isso. Mas como eu não tenho tanta certeza, não vou afirmar, mas é a minha impressão neste caso. Contudo, quando a gente coloca aqui no ego ginomai didaskalos, certamente no grego, esse didaskalos, ele funciona como um predicativo do sujeito. Sendo assim, ele também será nominativo. Professor, por que toda essa explicação aí você está dando? Pela seguinte razão. Aqui no nosso texto, ele diz que muitos anticristos gegonassin, ou seja, muitos anticristos, o verbo aqui está no tempo perfeito, certo? E a gente vai traduzir como tem surgido, certo? Então, tem surgido, tem sido gerados, tem se tornados. A palavra ginomai, quando eu coloquei aqui como uma palavra que significa eu me torno, ele é um exemplo da palavra ginomai, mas ela também tem um significado de ser criado, como eu coloquei, de, digamos assim, aparecer, né? Nesse sentido, ela significa algo que veio à tona, algo que eu recebi, certo? Algo que ocorre. Então, o verbo ginomai, ele é mais amplo do que simplesmente eu me torno. Às vezes ele significa nascer, certo? Então, enfim, nós teríamos alguns exemplos aí do verbo ginomai. Inclusive, alguns significados, né? A maioria das vezes tem a ver com o verbo ser. Ele aparece 678 vezes no Novo Testamento, então é muita coisa, certo? Mas o ponto, deixa eu só checar esse número aqui. Provavelmente é isso mesmo, mas não custa nada checar, né? Então, isso mesmo, 669 vezes o verbo ginomai aparece. Sendo assim, né, já fica a dica aí para você memorizá-lo, já que é um verbo muito, mas muito comum, tá? Muito comum mesmo. E nesse caso, esses muitos anticristos têm surgido, têm aparecido, certo? Têm vindo. Eu estou tentando ver algumas traduções aqui. Tem chegado, tem aparecido. A Corrigida Fiel diz: agora muitos se têm feito anticristo, se têm tornado anticristo. Aqui ela buscou ser bem literal, achei interessante isso, tá? Muitos anticristos têm aparecido, é uma outra tradução. Muitos anticristos têm surgido, arising, como a gente tem no inglês, e na King James Version nós temos muitos, né? Verbo haver. Enfim, então o verbo ginomai vai tomar essa forma aí. Então, agora também muitos anticristos, a gente vai traduzir como na atualizada, eu achei interessante também a forma como ela traduziu, e a gente vai ficar assim. Então, agora também muitos anticristos têm surgido, certo? Agora também muitos anticristos têm surgido. E aí nós temos um Hoffen aqui.
Esse Hothen é uma partícula aí, um advérbio, certo? A ideia é dizer em que, certo? A ideia passa por isso, certo? Então, por onde, certo? Então, a atualizada traduziu pelo que. Então, a partir disso, dessa questão aí, certo? Então, muitos têm surgido pelo que. E aí a gente tem gnoskomen. A palavra gnoskomen é o verbo gnosko. A palavra gnosko, o verbo gnosko, significa eu conheço. E você deve lembrar que se ele está nessa terminação aqui, omen, você deve lembrar ou, eis, e, omen, até, ou se, certo? Ou, eis, e, omen, até, ou se. É uma terminaçãozinha que vale a pena a gente conhecer. Então, gnosko, gnoskei, gnoskeis, gnoskei. E aí a gente tem gnoskomen, gnoskete, gnoskosin. Ok? Então, aqui é primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Se é primeira pessoa do plural, aqui, vou marcar em vermelho, nós temos aqui omen, ok? Então, se é a primeira pessoa do plural, nós conhecemos, ou seja, pelo que nós conhecemos, gnoskomen, pelo que nós conhecemos. A atualizada traduziu exatamente isso, conhecemos, ou pelo que sabemos, também poderia ser. E aí nós sabemos o que? O que é que nós sabemos? Aí nós temos aqui o hot. O hot eu já disse várias vezes que ele significa por quê, mas ele também significa que. Então, pelo que nós conhecemos que. E com isso aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Por que muitas vezes o texto de 1 João ele é usado para o ensino do grego nos seus momentos iniciais, nos seus primeiros semestres, certo? É porque 1 João tem um vocabulário e uma sintaxe bem mais simples de a gente acompanhar. Então, vamos aqui entender, então, não dá muito trabalho para você entender o que está escrito aqui. O verbo estin é o verbo para o verbo ser. Estin é a terceira pessoa do singular. Então, ele é, ou ela é, ou ele está, ela está. É essa a ideia, né? Terceira pessoa do singular. Hora, você já deve saber que a palavra hora, ela significa hora. Inclusive, deu origem de uma forma bem simples de a gente perceber. E eshatei, a gente também já falou sobre isso. Eshatei é a palavra para última. Lembra de eshatei, escatei, escatologia, as últimas coisas. Então, eshatei, última. Se hora é hora e última, certo? Eshatei significa última. Então, aqui nós temos Vamos agora para a tradução. Esta, pelo que conhecemos que é a última hora.
E com isso a gente termina o versículo 18, certo? Esta é a última hora. Pelo que conhecemos o quê? Pelo quê? Pelo fato de terem surgido muitos anticristos, é a partir disso que nós sabemos que é a última hora, certo? É bem interessante notar isso. Eu acho que, enfim, a gente vai explicar melhor na próxima aula, quando a gente for analisar esse versículo, mas já fica claro para a gente que é um texto bem interessante para se notar e o grego bem claro aí para a gente, palavra por palavra. Beleza? É isso, que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Valeu!